Olá, eu sou Maurício Júnior e você está no ND1 Play. O historiador Marco Antônio Villa fez uma análise interessante no seu canal do YouTube. Ele levantou a possibilidade do presidenciável Ciro Gomes deixar o PDT. E a análise dele faz sentido. Bom, o que o Villa estava comentando era aquela fala polêmica do Ciro Gomes, né, em que ele fez duras críticas à ex-presidente Dilma Rousseff e também ao ex-presidente Lula. Primeiro começou, claro, com ele criticando o Lula e apontando que o Lula poderia ter sido um conspirador a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, no qual ela respondeu também de forma bem polêmica e acabou gerando uma briga, uma resposta também posterior do Ciro Gomes, que também depois acabou envolvendo uma resposta oficial do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Villa estava fazendo um comentário sobre esse aspecto, sobre essa polêmica, sobre os ataques que o Ciro vem fazendo ao ex-presidente Lula. E destacando que existem no PDT, em alguns estados, correntes políticos que devem disputar as eleições nos seus respectivos estados em 2022, que preferem caminhar com o ex-presidente Lula. E que esse movimento de ataques sucessivos poderia então criar uma situação insustentável no partido, porque, vejam bem, existem políticos que também querem aproveitar o período da janela para trocar de partido, e muitos deles estariam visando o próprio PDT. Com isso, o PDT poderia aumentar suas bancadas, poderia também aumentar o número de governadores, senadores, e com esses ataques sucessivos, poderia criar esse embate entre a direção nacional, o que poderia culminar com a saída do Ciro Gomes para uma legenda até maior, até mais, com mais capilaridade, segundo o Villa, para que ele pudesse disputar essas eleições. Lembrando que essa não é uma informação de fonte, que o Villa conversou com alguém, alguma coisa de bastidor, não, é uma análise que ele faz sobre o que pode acontecer e realmente baseado no que vem acontecendo e nos interesses do PDT, se acontecer não seria algo fora da curva. Agora é importante lembrar que o Lupe tem apoiado as falas do Ciro Gomes, até que a gente não tem visto nesse momento atual. Lá atrás houve sim uma tentativa do próprio Lupe de tentar fazer com que o Ciro direcionasse mais críticas ao Bolsonaro e não ao Lula, mas parece que o Lupe entendeu que a grande chance do Ciro vem com o eleitorado de direita, principalmente aqueles que estão insatisfeitos com o mandato do presidente Bolsonaro, que inclusive votaram nele, mas que não são tão radicais, não fazem parte daquela bolha, daquele eleitorado que não o deixa de forma alguma. São eleitores mais ali parecidos com a centro-direita, centro-esquerda. E essa seria a grande chance do Ciro. E por isso que ele é tão crítico ao Lula, porque são eleitores que também não tendem a votar em Lula, que não gostariam de votar no Lula. Parece que depois dessa clareza nessa estratégia do Ciro, o Lupe embarcou, porque não há mais nenhuma nota pública ou alguma coisa que diga que o Ciro tem que ir numa outra corrente de estratégia eleitoral. Eu também vou deixar o link, e aí sim, com o episódio completo, em que ele faz toda essa abordagem, traça um panorama, fala sobre a estratégia do Ciro, que ele inclusive vê como a única viável para colocar o Ciro, pelo menos no segundo turno, e que faz todo sentido. Veja um pequeno trecho. Vai ter problemas fazendo essa política, hein? Porque o PDT em vários estados, nas 27 unidades da federação, esse é o problema, o Brasil é um país muito grande, o PDT tem seus candidatos, que em certos estados prefere o Lula como candidato a presidente e não o Ciro. E esses ataques do Ciro no PDT ao Lula prejudicariam suas candidaturas, ou até abril do ano que vem, quando tem esses troca-trocas partidários, o troca-troca, de o PDT receber políticos de outros partidos e irem para o PDT para concorrer ao governo do Estado. Ou, eventualmente, a deputado federal ou senador, o que poderia aumentar a bancada no Congresso Nacional do PDT. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link com a análise completa do conteúdo em que a gente colocou apenas um pequeno trecho em que o Marco Antônio Villa faz essa análise. É interessante
porque ele faz toda uma leitura da situação do PDT hoje, né, e da candidatura do Ciro Gomes. Inclusive, ele coloca como uma candidatura que pode se transformar viável, pode ser a terceira via, e reforça que a estratégia correta do Ciro é essa mesmo, é a única chance que ele tem, né, de ir para o segundo turno, tentar disputar com o Lula, é ser o anti-Lula, já que o Bolsonaro pode derreter ainda mais até o período eleitoral, até o período da campanha, onde as pessoas depois da campanha vão realmente votar e decidir o seu candidato. Então, o link está na descrição. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar, enfim, e se inscrever no canal, tocar o sininho para receber mais conteúdos nossos. Muito obrigado!